Olá, olá, amados do Senhor. Muito bom dia a todos vocês. Estamos iniciando mais uma live devocional, onde sempre compartilhamos uma palavra, um pensamento de Deus para a sua vida. Eu louvo a Deus por cada um de vocês e gostaria de convidá-lo a você agora a aquietar o seu coração, a aquietar a sua alma, ouvindo esse louvor maravilhoso. Se você está ouvindo bem, dê um sinal, você é muito bem-vindo e você poderá estar compartilhando essa live devocional que vem direto do trono de Deus, são princípios de Deus, para que nós possamos a cada dia ser iluminados pela palavra do Senhor, sermos guiados pelo Espírito da palavra, podemos assim dizer. O Espírito da palavra. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito, elas são Espírito e são vida. Por isso eu gostaria que você agora, onde você estiver, se você puder estar ouvindo agora ou vai ouvir depois, à noite, vai estar gravado no meu canal do YouTube, e você poderá estar compartilhando, levando conforto, levando esperança, levando edificação, graça, a favor de Deus, na vida das pessoas. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, melhor dizendo. Bom dia a todos, é uma satisfação ter vocês aqui. Como expressar tudo que fez por mim? Como entender tamanho amor que me deu? O perdão me levantou do pecado, me resgatou, me fez livre, me reconstruiu. Bom dia a todos. Nasci em ti. Que amor é esse, a ponto de dar sua vida por mim? Que amor é esse, subir numa cruz revelando-se a mim? Que amor é esse, me tornar sua
Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom, Pai. Obrigado, Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede vida, vida abundante. Obrigado, Pai amado, Pai querido, pelo Teu Santo Espírito em nós. Obrigado, Deus amado, Deus querido, pela Tua gloriosa palavra, que nos ampara, que nos fundamenta. Obrigado, Pai, pela Sua palavra que nos consola, pela Sua palavra que nos edifica, pela Sua palavra que expressa a verdade. Obrigado, Deus amado, Deus querido, pelo Teu grande favor, pelo Teu grande amor para com as nossas vidas. Obrigado, Deus, por cada pessoa. E neste momento, Pai amado, Pai querido, eu peço ao Senhor, libera os Teus anjos para ministrar a favor de cada irmão, de cada pessoa que estará ouvindo essa mensagem, que estará ouvindo esse pensamento da palavra de Deus. Senhor, que seja um dia gratificante, seja um dia maravilhoso na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, desse amado ouvinte, nesse momento. Eu quero declarar, Senhor, os céus abertos sobre a vida, sobre a família de cada pessoa que ouve e que estará ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Muito bom dia a todos que já tinham adentrado, você que acabou chegando agora. São várias pessoas, alguém está dizendo que está com saudade, eu também estou com saudade. Deus abençoe vocês. Bom dia a todos, irmãos, é uma alegria ter vocês aqui, e muito mais quando você compartilha essa palavra com outra pessoa, fazendo essa palavra multiplicar. Amém? Bom dia aos amados pastores, amigos pastores, que também está acompanhando nós e também irão acompanhar. O título do nosso pensamento hoje é Nada vai nos separar, ou nada nos separa do amor de Cristo. Nada nos separa do amor de Cristo. Eu quero ler Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, que diz assim, a palavra do Senhor. Eu quero ler com você aqui. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para um matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Aonde está o amor de Deus? O amor de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Cristo. Porque o amor de Cristo é o amor de Deus. Está em Cristo o amor de Deus. Queridos, essa live devocional, ela tem como objetivo trazer a cada dia mais a manifestação da bênção que Deus já te deu, através da palavra. O objetivo dessas lives é edificar você, dizer para você que Deus já disse algo a respeito da sua vida. Como eu já tenho dito, quando você ouve informações por pessoas aqui da terra, são apenas informações. Mas quando você ouve o que Deus disse, você tem mais que informação. Você tem revelação da palavra. E a revelação da palavra, ela vem acompanhada de uma luz tremenda, de um brilho que pode iluminar o seu caminho na escuridão. Por isso o salmista, ele diz assim no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vemos que naquele tempo as pessoas tinham por costume andar com uma espécie de uma lamparina nos pés e uma na mão. A lamparina nos pés, ela iluminava perto, para ver se não tinha nenhum buraco quando a pessoa estava andando de noite. E a da mão, ela poderia estender e olhar mais adiante. Então a palavra de Deus, ela traz luz para o nosso caminhar, tanto para perto quanto para longe. A palavra de Deus, ela faz com que nós enxerguemos o fundamento, enxerguemos um lugar sólido para pisar pela palavra, tanto perto de nós, ou seja, a curto prazo, quanto a médio prazo e quanto a longo prazo. A palavra de Deus, ela já foi no futuro, ela é no presente e ela já foi no passado. Quando se relaciona com o nosso Deus, nós nos relacionamos com Deus que não está preso nesse tempo. Esse tempo chamado Cronos. Quando nós se relacionamos com o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, nós nos relacionamos com Deus que Ele já foi, Ele era, Ele é e Ele será. Nós nos relacionamos com Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe tudo, um Deus que presente está e que nada pode abalar o trono dele. Nada pode surpreender Deus. Aleluia. Então tudo que você passou, passa ou vai passar, isso, querido, não diz respeito à palavra, à invalidação da palavra de Deus. As nossas experiências negativas, elas não invalidam, nunca vão invalidar a palavra de Deus que é eterna. O próprio Jesus Cristo disse, céus e terras vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. É necessário que eu possa deixar que a palavra de Deus, ela guie a minha vida pelo Espírito Santo. É necessário que eu deixe a palavra de Deus entrar em mim. É necessário que eu comece a experimentar a palavra de Deus na minha vida. Eu não preciso querer cumprir a palavra, porque eu não vou conseguir cumprir a palavra. Mas eu posso experimentar essa palavra por meio da obra de Cristo Jesus. Quando eu começo a experimentar essa palavra, é como se eu entrasse na corrente, no fluxo da corrente do mar, onde eu simplesmente entro nela e ela me leva, ela me direciona, ela me impulsiona para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Esse texto que nós lemos está garantindo, aqui tem uma promessa, várias promessas, mas eu diria que são várias promessas dentro de uma. Aqui está dizendo, que diremos depois destas coisas?
Ou seja, depois de tudo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, depois da manifestação do amor de Deus na cruz, que mais vamos dizer? Ninguém tem maior prova de amor do que Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Então o que nós vamos dizer a respeito dessas coisas? O que nós podemos comparar com aquilo que Jesus fez por nós? Não existe comparação. Não existe explicação para o amor tão lindo como esse amor que Deus tem por nós. Pois ele começa explicando: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente também com ele todas as coisas? Amados, somos nós que precisamos entrar no fluxo da palavra. Somos nós que precisamos nos render à palavra de Deus. Pastor, como é que é isso? Não é tanto pelo que eu oro, não é tanto tempo que eu oro, não é tanto tempo que eu me dedico à obra, mas é o tanto de tempo que eu me rendo. É o tanto de tempo que eu concordo com a palavra, não importando a circunstância da minha vida. Eu preciso concordar com a palavra. E concordar com a palavra significa se render à palavra. Significa não discordar de Deus. Se Deus disse, está dito. Se Deus falou, está falado. Eu simplesmente preciso me submeter a essa revelação da palavra de Deus. Quando isso acontece na minha vida, amados irmãos, o meu interior, a minha mente e o meu coração, ela é inundada por uma paz sobrenatural. Uma paz que excede todo entendimento. É como se a obra de Cristo ela se manifestasse na minha vida. A obra de Cristo já está na sua vida, mas muitas vezes ela não tem se manifestado. E quando você se rende à palavra, a própria palavra te tem. Deixa eu explicar para você melhor. Imagine uma piscina de águas cristalinas. Imagine, eu estou falando uma imaginação, que você possa pegar essa água e beber. Você pegar uma caneca de água dessa piscina e beber essa água significa que você vai ter a água em você. Agora, se você decidir pular nessa piscina, é a água, é a piscina que vai ter você, é a água que vai ter você fazendo todo o contorno do seu corpo. A água vai ter você. A palavra de Deus, um dos símbolos da palavra de Deus é a água. Um dia Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então o que eu estou passando para vocês nesse título, que nada vai nos separar, nada nos separa do amor de Deus, quando isso acontece? Quando eu tenho a experiência, eu experimento não somente beber porções dessa palavra, mas eu pulo nessa piscina, ou seja, eu me rendo à palavra, de tal maneira que a palavra me tem. Aleluia! Queridos, existe um tempo da nossa vida cristã que você diz assim: Deus disse, a palavra disse. Quando você está dizendo nesse nível, quando você está falando dessa forma, você está num nível em relação à palavra de Deus. Mas esse nível que eu estou falando para você hoje é um nível em que você diz e a palavra concorda com você. Por quê? Porque a palavra já tem você por inteiro. É o próprio Jesus falando através da sua vida. É o próprio Jesus falando através de você. Você vai encontrar muitas, ou pelo menos mais de duas, no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver que os apóstolos, teve um momento que eles diziam assim: o Espírito pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Esse é um nível de relacionamento com a palavra. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós.
Então primeiro veio o Espírito Santo e depois nós. O Espírito Santo pareceu bem para ele e depois a nós. Mas tem um outro momento lá no livro de Atos dos Apóstolos que fala, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Aleluia. Então, queridos, isso quer dizer, quando eu experimento pequenas porções da palavra de Deus, eu sou guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está me orientando, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Mas conforme você vai se rendendo a essa palavra, não vai tendo diferença mais entre você e a palavra. Por causa do Espírito Santo que habita em você. Porque você se rende e a palavra ela começa a exercer, a palavra começa a estar com você em todos os momentos da sua vida, guiando você no presente e guiando você no futuro. Então chega um momento que você diz, pareceu bem para mim e para o meu amigo Espírito Santo, porque vocês dois estão em concordância com a palavra. Então, amados, muitas pessoas me perguntam, pastor, por que eu estou há tanto tempo e nada acontece? Irmãos, o acontecer, o frutificar, não depende de quanto você faz as coisas, depende o quanto você conhece de quem você é e quem Cristo é, e a palavra dele, e você se rende a essa palavra. Frutificar é igual concordar com Deus. Quando eu começo a concordar com Deus, a minha vida começa a se tornar uma vida frutífera em todas as áreas. Quando eu concordo com Deus, a minha vida começa a frutificar. Quando eu começo a dizer assim, mas veja bem, eu não estou concordando com Deus. E se eu não concordo com Deus, a minha vida não frutifica. Quer frutificar? Então concorde com Deus. Porque ele está dizendo, o que diremos acerca dessas coisas se Deus é por nós? Quem será contra nós? Amados, não tem mais o que Deus fazer, Ele já fez. Que diremos? Aleluia! O Senhor está dizendo, tudo que eu pude fazer por você eu fiz. Eu já liberei a palavra de cura, já liberei a palavra de prosperidade, já liberei a palavra de saúde perfeita, já liberei a palavra de justiça, já liberei, já está tudo liberado. Ele está dizendo, se aquele que não poupou o seu único filho, como não nos dará todas as coisas? Esse bem que você precisa, o Senhor já te deu. Essa solução que você precisa, o Senhor já te deu. Ele está dizendo, aquele que não poupou o seu único filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? E aí ele começa dizendo, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem justifica. Então a palavra está dizendo que ninguém pode ser contra aquele a quem Deus justificou. E aqueles que são declarados justos são filhos de Deus. Então ninguém pode ir contra os filhos de Deus, contra a sua pessoa, contra aquilo que você é, ninguém, nem o diabo pode ir contra. É isso que está dizendo aqui. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem o justifica? Ou seja, ninguém pode separar você de Deus, uma vez que você declarou receber esse amor de Deus pela graça, receber a obra de Deus na cruz. Só que a Bíblia está dizendo assim, quem tentará acusação? E aí, queridos, está dizendo, quem os condenará? Se tiver alguém que levante, ele não vai poder separar você de Cristo. E se tiver alguém que te condene, Cristo morreu e está sentado à direita de Deus, e ele intercede. Irmãos, eu quero explicar melhor isso aqui. Paulo, na mente de Paulo, quando ele escreve isso aqui, é como se Paulo estivesse num tribunal, onde tem juiz, onde tem promotor de acusação, onde tem advogado de defesa e onde tem o réu. É isso que está na mente de Paulo apóstolo, quando ele está dizendo isso. Paulo apóstolo está dizendo, ainda que alguém levante acusação contra você, e a palavra de Deus diz que o único que se levanta para acusar nós é Satanás. Ele é acusador dos irmãos, e diante de Deus nos acusa de dia e de noite. Então você consegue imaginar Deus fazendo essa pergunta? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu quero que você imagine agora um tribunal. Na sua frente, aonde eu estou aqui, imagine o juiz. Imagine à minha direita aqui, está o advogado de defesa, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Imagine à minha esquerda aqui, Satanás, que é o promotor de acusação. E você seria o réu. Então,
Quando o juiz fala assim, quem intentará acusação contra o réu? O promotor aqui de acusação, que é Satanás, levanta a mão e diz, eu acuso ele disso, 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 disso. Lembra que a Bíblia diz aqui, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como um advogado, ele intercede por nós. Jesus, toda vez que Satanás levanta uma acusação contra mim e contra você, o advogado Jesus Cristo levanta a mão e diz, eu protesto. É isso que Paulo está vendo aqui, eu protesto. E aí então, o protesto de Jesus é sempre com as mãos erguidas. Eu quero que você entenda dessa forma, eu estou fazendo uma ilustração para você compreender que nada vai separar você do amor de Cristo Jesus. Toda vez que Jesus, representando o advogado, ele levanta a mão, dá para ver o furo da mão, eu estou para você entender. Ele levanta e quando ele faz assim, eu protesto, o Pai já vê o sinal da obra de Cristo na cruz. E o Pai já entende claramente porque o juiz é o Pai. O Pai simplesmente diz assim, Jesus Cristo, o advogado, simplesmente está dizendo, eu paguei o preço desse pecado, eu paguei o preço dessa acusação que Satanás está acusando o réu. E aí o Pai, por causa da obra do Filho, que é Cristo Jesus, o Pai simplesmente diz assim, protesto aceito. Você está compreendendo agora esse texto aqui que diz, no versículo 34 do capítulo 8 de Romanos, que diz, quem nos condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso significa, amado irmão, que toda vez que Satanás levanta uma acusação contra você, Jesus Cristo do lado do Pai, à direita do Pai diz, eu protesto. E cada vez que ele levanta querendo condenar você, Jesus diz, eu protesto, e o Pai vai dizer, protesto aceito, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito, e para sempre, uma vez por todas, um único sacrifício. Por isso nada vai separar você do amor de Cristo, porque o sacrifício dele é perfeito, ele está dia e noite intercedendo por você, aleluia. Ainda que os teus acusadores te levantem, ainda que pessoas queiram condenar você, Jesus Cristo está levantando a mão diante do Pai e dizendo, eu protesto. E o Pai, por causa da obra de Cristo, ele diz, protesto aceito. Você é um santo, você é um justo, aleluia. Mas queridos, Satanás sabe que não pode vencer, Satanás sabe que não pode nos separar do amor de Cristo legalmente, porque o juiz desse tribunal é o nosso Pai. O advogado de defesa é nosso irmão mais velho. O outro advogado de defesa é o Espírito Santo. Satanás olha para mim e para você e diz assim, ele parece com o Pai, aleluia. Ele parece com o Pai e ele parece com o advogado. Sim, porque hoje nós somos filhos de Deus. Fomos adotados por meio de Cristo Jesus e somos filhos de Deus. Somos adotados e hoje podemos chamar Deus de Pai. O nosso Pai é Deus. Deus é nosso Pai. Então, amados, nós parecemos com Deus. Lembra aquele ditado, quando olha uma criança, diz, é a cara do Pai. Hoje você é a cara, sabe com quem você se parece? Com o seu Pai Celestial. Você é a cara do Pai. Aleluia. Então, Satanás, vendo que ele não pode ir contra você, então Satanás ele sai do âmbito legal, da questão jurídica de testamento, e ele vai para o tudo ou nada. E nesse tudo ou nada, ele não pode ir contra você, porque legalmente ele não pode ir contra você, porque você é filho de Deus. Mas ele então começa a ir contra aquilo que você faz. E contra aquilo que você faz, aquela obra que você está fazendo aqui na terra, o seu trabalho, seja profissional, o seu estudo, ou seja, em qualquer área da sua vida, ele envia a tribulação para te separar do amor de Deus. Porque a única maneira de Satanás ter êxito sobre a sua vida é ele separando você de Cristo. E para separar você de Cristo, ele lança a tribulação, ele lança a angústia,
Ele lança perseguição, ele lança fome, ele lança nudez, ele lança o perigo, ele lança a espada, porque ele precisa separar você de Deus. Mas eu venho aqui profetizar: nada e nem ninguém vai separar você do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Querido, entenda, a tribulação não pode separar você do amor de Deus. A angústia não pode separar você do amor de Deus. A perseguição não pode separar você do amor de Deus, nem a fome, nem a nudez. Porque a palavra de Deus diz no versículo 37, em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Como que eu venço isso? Como que eu venço a tribulação? Como que eu venço a angústia? Como que eu venço a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como que eu venço essa sensação de insegurança que está no mundo? Eu venço não duvidando do amor de Deus que está em mim, por meio de Cristo Jesus. Quando você não duvida do amor, você não é separado do amor de Cristo Jesus. O diabo faz de tudo para separar você do amor de Deus. Queridos, quando você está passando por dificuldade, quando você está passando por situações adversas, entenda, Deus não te ama menos. Ele simplesmente te ama. Nunca duvide do amor de Deus. Você é amado do Senhor. Nunca duvide do amor de Deus. Satanás, ele lança, ele provoca às vezes situações adversas para que você diga: Deus não me ama. Mas isso não é verdade. Nada pode separar você do amor de Deus, porque o amor de Deus já foi demonstrado. Jesus já demonstrou o seu amor, o amor que ele tem por você lá na cruz, dando. Ele está dizendo, Deus está dizendo: eu não poupei meu único filho, como não te darei também todas as coisas. Então, às vezes, aquilo que Deus já deu para nós, o que está impedindo não é Deus, é Satanás que está impedindo, lançando tribulação, dificuldade. Mas há uma promessa aqui tremenda e maravilhosa em todas essas coisas. Que coisas? Em toda tribulação, em toda angústia, em toda espada, em toda nudez, em tudo aquilo que é contrário, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Permaneça no amor. Permaneça na palavra, persevere um pouco mais, caminhe um pouco mais, creia mais, continue confiando em Deus. É isso que a palavra está dizendo. Nada pode separar você do amor de Deus. O Espírito Santo está me trazendo uma ilustração maravilhosa. Eu quero compartilhar com você essa ilustração que o Espírito Santo está trazendo agora para mim. Imagine, quem de vocês já não está, um dia, não se encontrou diante de uma tempestade. Você está dirigindo o seu carro e de repente vem uma tempestade, uma chuva forte, de tal maneira que parece que nem os limpadores conseguem clarear a frente, limpar o para-brisas do seu carro. E você quer parar no meio daquela tempestade. Mas, escute o que eu vou dizer, eu já passei por uma tempestade assim. E mesmo essa tempestade eu não conseguindo enxergar, eu diminuí a velocidade. E continuei assim com mais atenção, dirigindo. E de repente, mais alguns quilômetros na frente, a tempestade tinha se acabado. E o sol começou a brilhar. E eu comecei a imaginar, se eu tivesse parado naquela tempestade, eu estaria lá até agora. Talvez murmurando contra Deus, talvez dizendo que Deus não me ama. Mas como eu diminuí a velocidade e como eu continuei, logo alguns quilômetros na frente, a tempestade tinha cessado e tinha sol. E eu fiquei imaginando, lá atrás, aqueles que não tiveram a coragem que eu tive, ficaram parados ainda na tempestade. Meu irmão, você decide ficar na tempestade ou diminuir a velocidade e continuar com mais atenção. Quando surgem tribulações, quando surgem dificuldades, não quer dizer que você precise parar. Você diminuiu a velocidade e tem um pouco mais de atenção, mas daqui a alguns quilômetros, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, você vai ver que o sol brilha novamente. E é como se você dissesse: cadê a tempestade? Já passou. Aleluia! Porque a Bíblia está garantindo, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, em todas as coisas difíceis que você está passando, você é mais do que vencedor. Continue firme com o Senhor. Continue confiando em Deus. Persevere um pouco mais.
Porque o apóstolo Paulo diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, descansa o seu coração. Nada pode separar você de Jesus Cristo. Lembra da tempestade? Você apenas diminuiu a velocidade. Apenas diminuiu a velocidade. Mas continue viajando. Continue caminhando. Continue caminhando. Continue. Persevere um pouco mais. Lembra? Aqueles que desistem, até hoje eles estão dizendo, estou na tempestade. Mas aqueles que creram e avançaram, já saíram da tempestade. Você pode decidir pela fé, já viver alguns meses adiante do seu tempo. Eu lembro muito de Jesus Cristo, quando os discípulos disse, os campos já estão brancos. Né? Ainda falta 4 meses para a colheita. Jesus disse para os discípulos, não diga que falta 4 meses. Eu digo que os campos já estão brancos. Ou seja, Jesus estava 4 meses na frente deles, como homem. Então, querido, você pode hoje decidir viver o futuro hoje. Você pode trazer o futuro hoje. Você pode crer que Deus te ama. Você pode avançar e você pode dizer, eu já passei por isso. Eu já venci isso em Cristo Jesus, porque Ele me ama. Por que eu tenho tanta certeza disso? E Paulo diz, eu estou bem certo. Por que eu tenho tanta certeza de que tudo fica bem para quem tem Cristo Jesus? Porque Ele me ama. O Pai me ama. Eu sou amado do Senhor. Você pode declarar isso sobre a sua vida? Porque Ele te ama. Você pode crer no amanhã. Porque Ele já provou o amor dEle por nós. Queridos, que amor é esse? Eu quero orar com você. Você que me ouve e você que ainda vai me ouvir. Nenhuma condenação há sobre a sua vida. Nada pode separar você do amor de Deus. Ore comigo. Faça das minhas palavras as suas palavras. Diga, Pai Celestial, eu recebo esse amor de Deus por meio de Cristo Jesus, derramando o seu sangue lá na cruz. Eu recebo o perdão de todos os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo recebeu a punição dos meus pecados e que Ele foi ao inferno no meu lugar. Ao 3º dia Ele ressuscitou. Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e de lá intercede por mim. E um dia voltará para nos buscar. Esse Jesus, eu digo que o amor dele jamais sairá da minha vida. Ele é meu único Senhor e o meu único Salvador. Se você crê nisso, diga amém. Se você disse amém, você é um salvo. Nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é amado do Senhor. Persevere um pouco mais. Não fique na tempestade. Você pode passar essa tempestade. Alguns quilômetros à frente está a bonança. Você pode trazer o futuro hoje. Eu declaro que o futuro nós já estamos vivendo. E eu me alegro hoje por aquilo que ainda vai vir. Isso é fé. E a palavra do Senhor diz, o justo por sua fé viverá. Tenha um ótimo dia. Se você puder ouvir esse louvor mais uma vez, faça isso, senão você está abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado a cada um de vocês, a cada irmão, a cada pastor, a cada pessoa que tem compartilhado, a cada pessoa que tem crido nessa palavra, nesse pão sagrado. O que eu estou ministrando todo dia é pão sagrado, quentinho, vindo dos céus. Tudo que fez por mim, como entender tamanho amor que me deu, o perdão
pecado me resgatou, me fez livre, me reconstruiu, novamente nasci em ti. Que amor é esse, a ponto de dar sua vida por mim? Que amor é esse, subir numa cruz revelando-se a mim? Que amor é esse, me tornar sua imagem, filho de Deus? Que amor é esse, é o amor do Pai por mim. Como expressar tudo que fez por mim? Como entender tamanho amor que me deu? O perdão me levantou do pecado, me resgatou, me fez livre, me reconstruiu, novamente nasci em ti. Que amor é esse, a ponto de dar sua vida por mim? Que amor é esse, subir numa cruz revelando-se a mim? Que amor é esse, me tornar sua imagem, filho de Deus? Que amor é esse, é o amor do Pai. Aleluia! Louvado seja Deus pela sua vida. Aquele que não poupou o seu único filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Descansa o teu coração. Pela fé, o futuro já é. Viva o futuro no presente, porque nada pode te separar do amor de Deus. Tenha um ótimo dia, continue abençoados. Deus abençoe a todos.